Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje eu venho aqui através desse pequeno versículo tão marcante que relata o nascimento de Jesus. Nesse contexto, demonstra a simplicidade do momento em que Jesus nasceu, quando Maria e José não encontraram lugar para se hospedar e ela teve que dar à luz num lugar tão simples. Envolveu Jesus em faixas de pano e o colocou em uma manjedoura. Hoje eu gostaria sim de trazer uma mensagem para você que está me ouvindo, ressaltando a importância, do nascimento de Jesus, que trouxe para a nossa terra paz. Eu gostaria que você que está me ouvindo conseguisse enxergar a preciosidade dessa notícia, apesar de todos nós sabemos, que Jesus existe, nasceu, viveu, fez muitos milagres, morreu, ressuscitou e hoje reina. Mas a minha ótica hoje, ela é um pouco diferente. Ao ler isso aqui, eu questionei a Deus o porquê dessa situação. E com o meu olhar humano, materialista, eu indaguei a Deus como se fosse o maior absurdo que seu filho tivesse nascido num local simples e colocado em uma manjedoura. Eu não sei se você que está me ouvindo em algum momento parou para refletir sobre isso, e talvez a minha mensagem hoje ela não seja tão cristocêntrica e religiosa. Talvez ela seja apenas uma reflexão, um convite à nossa mentalidade atual. Quantas das vezes nós não percebemos como a nossa mente ela está voltada para o materialismo? Como nós acreditamos que as riquezas terrenas são mais importantes? Lendo esse contexto, eu questionei a Deus e fiquei extremamente indignada, apesar de já saber, todos nós, conhecemos a história. Jesus nasceu numa manjedoura, Isso é lembrado e relembrado muitas das vezes, principalmente no final do ano, mas quando nós paramos para refletir claramente, quem de nós, tendo um primeiro filho, vai querer colocá-lo num lugar onde os animais moram, onde os animais vivem? Quem de nós vamos querer fazer isso com o nosso filho que acabou de nascer? Nenhum de nós. Quando nós vamos ter um filho, nós queremos preparar o melhor para o nosso filho. Queremos que esse filho nasça e seja bem cuidado e caminhe sempre limpo, cheiroso e com as melhores roupas, e queremos anunciá-lo como se fosse um príncipe ou uma princesa. Mas não foi assim. Mesmo Jesus sendo um príncipe, mesmo Jesus sendo um grande propósito para trazer salvação e paz para a humanidade, Jesus não nasceu sendo tratado como um príncipe. Jesus nasceu de uma maneira muito simples. E essa mensagem, ela é grandiosa porque mostra pra gente o valor das riquezas espirituais e não terrenas. E continuando lendo aqui o contexto, se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que a partir do versículo 8, relata sobre, no capítulo no Evangelho de Lucas, relata sobre os pastores e os anjos, o momento em que os anjos aparecem para anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. E eles se reúnem e começam a glorificar a Deus em festa, dizendo, que nasceu o rei, aquele que traria paz para os homens da terra. E naquele momento, ali, Deus, ele abriu os meus olhos. Ele me mostrou o quanto a minha visão materialista não consegue muitas das vezes enxergar os tesouros espirituais.
Quantas das vezes eu e você estamos tão inseridos nesse sistema que faz a gente correr atrás de dinheiro de uma maneira incansável, faz com que a gente perca a sensibilidade de entender o verdadeiro amor de Deus. Deus não mandou Jesus aqui para acumular riquezas. Deus mandou Jesus aqui porque ele já era a riqueza, ele já é a maior riqueza. Ele já é o maior tesouro que a humanidade poderia receber. Mas estando numa manjedoura e despido de riquezas materiais, muitas das vezes nós, meros carnais ignorantes, não conseguimos enxergar isso. Hoje o meu convite a você que está ouvindo é que você busque em Deus uma ótica mais pura. Sabe quantas das vezes o nosso coração ele está tão envaidecido pelas riquezas terrenas e a gente usa uma desculpa, tá? Porque o inimigo de nossas almas ele nos engana. Ele faz a gente ter a bendita desculpa de que nós temos necessidades. Não, eu tenho necessidades, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E não, se eu não trabalhar, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer. E eu preciso trabalhar, porque a minha vida humana requer necessidades. E com essa mentira, ele nos leva a ser consumidores e muitas das vezes idólatras de um sistema materialista que rouba de nós as verdadeiras riquezas, aquela que Jesus trouxe para nós. Quantos de nós, tem tudo o que precisa, tem exatamente tudo o que precisa, mas está tão cego pelo materialismo que ainda se sente vazio, se sente escasso e vive constantemente correndo atrás de mais, 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 mais. E com essa visão não enxerga os tesouros espirituais que Jesus veio nos trazer. Olha, meu irmão e minha irmã, eu poderia dizer a você, não se esqueça do nascimento do nosso Salvador, não se esqueça do tamanho do sacrifício que ele teve por nós, não se esqueça do marco de quando Maria e José, foram até o estábulo e tiveram Jesus. Não se esqueça que Jesus nasceu, na Galileia, em Nazaré, e que Jesus é um descendente de Davi, o rei que vai reinar por toda a eternidade, o Salvador. Eu poderia estar exatamente nesse momento, trazendo uma mensagem como essa, mas você já sabe. E muitas das vezes você não se importa. Você e eu, muitas das vezes, ignoramos a importância do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Muitas das vezes nós tratamos isso de uma maneira tão religiosa, mas tão religiosa que nós colocamos na gaveta. Sabe quando a gente fala assim, tá bom, Jesus, peraí, deixa eu resolver meus problemas materiais aqui agora, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, e você acaba ignorando a verdadeira riqueza. Sabe a paz que a gente busca? Eu vou contar uma coisa para você que está me ouvindo agora, para finalizar essa mensagem. Todos nós, todos os dias, corremos incansavelmente atrás de dinheiro, porque nós achamos que se a gente adquirir coisas materiais, nós vamos preencher a nossa alma. Nós estamos o tempo inteiro correndo atrás das riquezas espirituais, mas correndo do lado errado e de maneira errada. Estamos o tempo inteiro buscando amor, buscando paz, buscando alegria, buscando prosperidade, sem saber que tudo isso Jesus já trouxe quando nasceu e foi colocado numa manjedoura. Nós achamos que nós vamos conquistar tudo isso correndo atrás do dinheiro. Fomos malignamente enganados pelo inimigo de nossas almas. E hoje todos nós caminhamos enraizados numa cegueira espiritual, ao qual nós estamos o tempo inteiro colocando de lado as verdadeiras riquezas e buscando as riquezas que são destruídas pela traça, que são roubadas pelo ladrão. As riquezas que vão passar. Sabe? Essas riquezas que são destruídas, não sabemos, nós temos consciência, mas quantas das vezes estamos tão cegados pelo materialismo, pelo consumismo, pela sociedade vaidosa, quantas das vezes estamos tão cegados pelas nossas próprias vaidades, pelos nossos próprios desejos, que nós esquecemos de fato o motivo pelo qual levantamos todas as manhãs. Eu pergunto a você que está me ouvindo, você está verdadeiramente agindo pela motivação certa? Muitas das vezes nós corremos como um ratinho numa roda, sem saber de fato o que de fato estamos procurando, o que mesmo que a gente está indo buscar, o que mesmo que nós queremos, é o que mesmo que nós necessitamos. Eu vou dizer a você, nós necessitamos de Jesus, necessitamos da salvação, daquilo que nos salva da maior miserabilidade que existe. O homem que só corre atrás de dinheiro, o homem que só corre atrás de bens materiais, o homem que só corre atrás do vento. Sabe, Salomão disse isso em Eclesiastes: nada faz
sentido. E não faz sentido porque corremos atrás de nada. O nada que é criado e destruído da mesma maneira. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós falamos de eternidade. E quando falamos de eternidade, vemos algo que não pode ser destruído. E é disso que se trata a mensagem da cruz. Receber da parte de Jesus a salvação, a vida eterna, aquilo que ninguém pode nos roubar. Então que hoje você possa receber essa mensagem não como uma mensagem religiosa, que quer fazer você colocar a sua religião na gaveta, sabe? Quando você pega a sua Bíblia, coloca ela de lado e fala: espera aí que agora eu vou trabalhar. Eu vou dedicar 20 minutos na leitura da Bíblia, mas eu vou dedicar 8 ou 10, 12 horas de trabalho correndo atrás do dinheiro, porque eu sirvo muito mais aos tesouros terrenos do que aos tesouros dos céus. Quantos de nós ainda estamos cegados, acreditando que tudo que nós precisamos é comprado pelo dinheiro? Pois eu quero dizer a você que por mais que você e eu ainda não consigamos compreender a profundidade das riquezas espirituais, é só isso que nós precisamos. Ou é tudo isso que nós precisamos. Mas nós estamos cegados procurando a direção errada. Que hoje eu e você possamos entender que o nascimento de Jesus foi um grande símbolo de que a maior riqueza não está nas coisas materiais, mas elas estão dentro de nós. Elas são espirituais. Elas não podem ser vistas pelos olhos e nem compradas com dinheiro ou cartão de crédito. Então que hoje, por mais que nós tenhamos necessidade, que a gente possa se colocar diante de Deus de maneira humilde, reconhecendo que estamos cegos e pedindo a Ele que abra os nossos olhos, para que nós possamos valorizá-lo muito mais do que simplesmente tratar Jesus como uma religião, do que simplesmente tratar Jesus como algo que nós possamos dedicar alguns minutos do nosso dia, mas que nós possamos ressignificar o nosso comportamento, valorizando muito mais os tesouros que Jesus tem para a nossa vida, a vida eterna, a salvação, do que simplesmente bens materiais que sugam a nossa energia, a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa família, tudo que nós temos para correr atrás de nada. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento nos colocar diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia. Deus, nós não temos força para enxergar a verdadeira riqueza. Estamos tão acometidos de necessidades, de rotinas, de vícios, de hábitos errados, que muitas das vezes, mesmo ouvindo uma mensagem como essa, nós ainda não conseguimos entender, Senhor, com clareza o que significa os tesouros dos céus. Então arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira esses vícios mundanos, arranca a sujeira maligna. Não nos deixe ser tão miseráveis ao ponto de só querer dinheiro. Senhor, nos ajude a buscar aquilo que o Senhor veio nos trazer, porque o Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós, e muitas das vezes nós não sabemos valorizar. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa, Senhor, a nossa pobreza de espírito. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não valorizamos o seu sacrifício. E nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a abrir os nossos olhos, a purificar o nosso coração, a reconhecer o seu sacrifício e valorizar os verdadeiros tesouros. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.